Hoje em dia, muita da informação que tu encontras na internet vai-te levar sempre à mesma conclusão. E esta é, não importa o que comas, desde que consigas atingir os teus macronutrientes. E bem, isto é mentira. O que tu comes é extremamente importante para a tua saúde, para o crescimento de músculo e para a perda de gordura. Na realidade, é fundamental que tu comas alimentos certos para conseguires atingir esses resultados. E é disto que vamos falar neste vídeo. Vou partilhar com vocês a minha dieta para que tu consigas ganhar músculo enquanto paras de gordura, ou seja, enquanto te mantens sempre seco e te tornas o mais saudável possível. Durante muito tempo, a minha dieta costumava ser bastante inadequada para mim, apesar de ser considerada saudável pela maioria das pessoas. Porque eu, porque eu acreditava no que vi na internet. Supostamente podia comer aquilo que eu quisesse, pronto, desde que fosse relativamente saudável, e desde que conseguisse atingir os meus objetivos de proteína por dia, para conseguir ganhar músculo depois. E na verdade, como já vos disse, a minha dieta nunca foi mal de tudo, até era bastante saudável, só que eu consumia alguns alimentos que me causavam muitos problemas, e talvez também seja este o teu caso. Por exemplo, eu bebia leite, comia pão, comia massas, e esses alimentos criavam-me acne severo, como consegues ver agora nas fotografias, e ganho gordura desnecessária. E pronto, depois de muitos meses a fazer testes com a minha dieta, a fazer testes com os alimentos que eu estava a consumir, consegui perceber quais deles eram, quais alimentos realmente são evitáveis e também vou partilhar isto com vocês. Então, a dieta perfeita tem quatro fatores fundamentais. Maximiza o ganho muscular, minimiza o ganho de gordura, ou seja, tenta-te manter sempre seco, torna-te o mais saudável possível e é sustentável, ou seja, não vais passar fome, nem vais estar a sentir que estás a comer muito. E já vou explicar isto melhor. O primeiro fator desta dieta é a necessidade de maximizar o ganho de massa muscular. E como é que podes adaptar a tua dieta para que consigas que o teu músculo cresça? Vais precisar consumir uma boa quantidade de proteína, enquanto também consomes uma boa quantidade de carboidratos complexos e uma quantidade moderada de gorduras. Em primeiro, nós precisamos de muita proteína para maximizarmos a síntese de proteína muscular. E o que é isto? É basicamente o processo de transformar a proteína em músculo, explicado da maneira mais simples possível. E é assim que funciona. A seguir a comermos proteína, a nossa capacidade de ganhar músculo está cá em cima, está elevada. E depois é tipo uma rampa. Pronto, depois de comeres a proteína vai começar a descer, a tua capacidade de ganhar músculo começa a descer, depois ingeres proteína novamente e ela sobe novamente. Depois volta a descer novamente, ingeres proteína e ela sobe novamente. E o ideal era se conseguisses manter essa capacidade sempre cá em cima, sempre elevada. Depois disto, queremos consumir carboidratos complexos. Isto vai aumentar o glicogênio e basicamente vai-te tornar mais forte e vai fazer com que a tua performance no ginásio seja melhor. Ou seja, vai fazer com que também exista maior ganho de músculo. E finalmente, também queremos ingerir uma quantidade de gorduras de forma moderada, de forma que as nossas hormonas permaneçam reguladas e saudáveis. O próximo fator desta dieta é a minimização do ganho de gordura. E o que é que vais ter que fazer? Vais ter que fazer um jejum de carboidratos. Aqui é muito importante que tu não faças um jejum total de calorias, mas sim um jejum apenas de carboidratos. Ou seja, vais fazer um jejum intermitente de proteínas. E o que é isto? Imagina, vais acordar, vais tomar o teu pequeno almoço e no teu pequeno almoço só vais ingerir alimentos ricos em proteína, como por exemplo ovos, carne e beber água. Por acaso, se quiseres comer mais qualquer coisa, podes comer muitos alimentos que tenham muito poucos carboidratos, como por exemplo uvas, uma laranja, tangerinas, eu sei. Ou seja, vais acordar, quando fores tomar o teu pequeno almoço, só alimentos ricos em proteína e uma pasta de fruta e beber água. De forma a que tu assim consigas continuar a beneficiar das vantagens, dos benefícios de um jejum intermitente, mas mantendo aquela capacidade que falamos lá em cima de ganhar músculo elevada durante mais tempo. Então acordas, comes o teu pequeno almoço rico em proteína e muito baixo em carboidratos e gorduras e pronto. E depois vais à tua vida. Já temos dois fatores cortados da nossa lista, agora faltam-nos outros dois. Temos que garantir que esta dieta otimiza a nossa saúde e também é sustentável, que também é flexível. Pronto. Esta dieta que tem que te tornar o mais saudável possível.
E isto muitas vezes torna-se um pouco confuso, porque nunca ninguém sabe o que é que ser saudável significa em relação à nossa dieta. E a verdade é esta: uma dieta saudável faz com que tornes o microbioma do teu intestino saudável. É apenas isso. Ou seja, eh, os alimentos, as comidas que mantêm o nosso intestino saudável são consideradas as comidas saudáveis para nós. Aqui tens alguma lista no ecrã de alimentos saudáveis para o teu intestino. Mas no geral, podes não gostar muito da resposta, mas a verdade é que todos os alimentos não processados, como vegetais, frutas, os alimentos naturais, os alimentos base, são os alimentos saudáveis para o teu intestino. Então, da maneira mais simples possível, vais ter que basear a tua dieta apenas num conceito para a tornares mais saudável. E esse conceito é: quanto menos ingredientes algum alimento tiver, mais saudável esse alimento é. E quanto mais ingredientes algum alimento, alguma comida tiver, menos saudável ele vai ser. Ou seja, o foco acaba por ser consumir alimentos de apenas um ingrediente. Por exemplo, todo tipo de vegetais, todo tipo de frutas, peixe, carne, ovos, nozes, comidas que, por acaso, tiverem vários alimentos, que esses alimentos sejam todos alimentos não processados, alimentos naturais, alimentos base, alimentos de um só ingrediente. Pronto. Então, depois disso, se tu estiveres a comer os alimentos compostos sobre um ingrediente, os alimentos base, os alimentos naturais, tu vais estar a manter a saúde do teu intestino saudável. E agora, o último fator desta dieta, que é a sustentabilidade. E isto é uma das coisas mais importantes desta dieta, que é, como é sustentável, também se vai tornar flexível, o que é uma coisa muito boa. E posto isto, só vais ter duas coisas que vais ter que cumprir, que são: vais ter que ingerir uma certa quantidade de proteína, que já vou explicar, e vais encher o restante das calorias, o restante das tuas dietas, com os alimentos básicos, com os alimentos de um só ingrediente. Relativamente à quantidade de proteína, eu não concordo com os conselhos que a maioria das pessoas dá relativamente a isto, que tu de certeza já ouviste ou alguém já falou disso contigo, que, que baseia-se em consumir 1 grama por libra de peso corporal por dia, 1 grama de proteína. Que passando para quilogramas seria 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, se tu pesasses 80 quilos, irias ter que consumir cerca de 176 gramas de proteína por dia. O que muitas vezes não faz sentido, não funciona para a maioria das pessoas, pois um indivíduo com 80 quilos não deveria estar a comer essa quantidade tão elevada de proteína, a não ser que já treinem há muitos anos, que já sejam bodybuilders. E, em vez disso, o que eu sugiro é que tu consumas entre 120 e 180 gramas de proteína por dia. Se fores mais leve, comes menos. Se por acaso quiseres comer mais ou fores mais pesado, comes mais. O que interessa é que tu estejas entre essa faixa, entre essa quantidade de 120 e de 180 gramas por dia. Se estiveres entre essas quantidades, estás bem. Aqui o que nos interessa é que tu te aproximes relativamente perto da quantidade ideal de proteína, em vez de teres que definir uma quantidade específica e ajustada só para ti de proteína, o que é muito mais difícil de controlar. Então, entre essa quantidade de 120 e 180 gramas de proteína por dia, estás bem. Pronto, depois disto tudo, imagina que tens que comer 2000 calorias num dia. E a maneira mais fácil de tratares disso, para que não tenhas que te preocupar muito e que mantenhas os requisitos desta dieta, é, depois de já teres comido os alimentos com proteína, tens que apenas focar em encher o restante das calorias com os alimentos base que já falamos antes, com os alimentos saudáveis. E que tens alguns nessa lista agora. Não precisas de pensar em mais nada, nem te preocupar. Desde que consumas a quantidade necessária de proteína e enches o restante com alimentos saudáveis, como vegetais, frutas, nozes, arroz integral, pronto, entre outros. E pronto, agora tu tens esta flexibilidade de perceberes: ok, tenho que ingerir esta quantidade de calorias, tenho que consumir esta quantidade de proteínas, e depois olhas só para os alimentos desta lista, que são os alimentos saudáveis, e vais ter a flexibilidade de apenas olhar para a lista e escolher quais alimentos te apetece comer hoje. E na realidade, esta é a maneira mais saudável de comeres, porque basicamente é importante comeres alimentos diferentes, porque a variedade dos alimentos vai-te trazer sempre as diversas vitaminas dos diferentes alimentos e os diferentes benefícios para a tua saúde.
E depois de tudo isto, já falamos sobre os 4 fatores da dieta perfeita, de forma a que maximizes o ganho de massa muscular, te mantenhas sempre seco e te tornes o mais saudável possível.